Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 19. Na nossa aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho mais sobre a história da dança. Nossos objetivos principais são conhecer sobre a história da dança, apreciar as formas de dança nacional e também internacional, reconhecer as manifestações das danças regionais. Vamos lá? Então, a dança, só conceituando um pouquinho para vocês. Dança é uma das três principais artes cênicas da antiguidade, ao lado do teatro e da música. Sem movimento não existe dança, por isso o corpo é movimento. E é fundamental para que exista a dança. Ao dançar, tanto os homens como as mulheres inventam movimentos. Tempo e espaço também fazem parte desses elementos, né? E se transformam em personagens, no caso. Um pouquinho da história da dança só para vocês compreenderem que não é algo de agora. A dança ela já tem um longo histórico, no caso. A história da dança ela é retratada pelo seu surgimento ainda lá na pré-história, quando os homens batiam, no caso, os pés no chão e também davam mais intensidade aos sons. Então, eles descobriram que podiam fazer outros ritmos, conjugando também os passos e também a questão do quê? Das palmas. Então, eles utilizavam tanto o barulho, digamos assim, das palmas e dos pés como uma forma de ritmar aquele movimento. O surgimento das danças em grupos aconteceu através de rituais religiosos, onde as pessoas faziam agradecimentos ou pediam aos deuses, né, no caso o sol e a chuva, os deuses, né, no caso que são o sol ou a chuva. Os primeiros registros dessas danças, no caso, elas mostram que surgiram no Egito há mais de 2000 anos antes de Cristo. Então eu trouxe aqui uma imagem para vocês verem, é uma imagem que parece estar em movimento. Realmente parece que a mulher está dançando. Então a gente sabe que lá no Egito haviam muitos deuses, né? Uma forma de politeísta, muitos deuses, então eles adoravam, era uma forma religiosa também de agradecer. Então a dança não é de hoje que a gente vê, ela já vem de um longo tempo, um longo período na história da humanidade. Todas as culturas, elas têm um tipo de manifestação, de ritmo e também de expressão. No Brasil, existe uma riqueza muito grande dessas manifestações, por exemplo. Muitas danças trazidas, no caso, pelos povos africanos, pelos imigrantes europeus e entre outros povos que chegavam ao nosso Brasil, né? No caso, no nosso país. Então, a nossa dança aqui, seja ela nacional, regional, ela tem influência desses povos que passaram por aqui, continuam vivendo, no caso, e influenciam diretamente a nossa cultura, fazem parte do nosso povo, são parte nossa, no caso. As danças populares, cada região ou cidade do Brasil, por exemplo, tem suas festas e também tem suas danças. Então a gente tem o Bumba Meu Boi, quadrilha, a cacuriá, forró, samba, que revela um pedacinho da história do Brasil. Vale lembrar também que o nosso país ele é muito rico em diversidade e por isso há muitos estilos, além de serem musicais, são ritmos dançantes. Quando pensamos em dança, nós devemos fazer um resgate da história do Brasil, por exemplo. Voltamos lá no século XVI, pois alguns grupos foram responsáveis pela cultura da dança nacional. São eles os povos indígenas, que no caso já estavam aqui presentes,
povos europeus, que são os invasores, que chegaram até a nossa terra, e povos também africanos, que foram escravizados, né, e a população descendente de imigrações de europeus. Então, essa miscigenação cultural que acontece no Brasil também acontece dentro da cultura, da arte e da dança, influenciado justamente por esses povos que aqui viveram, né, no caso, e estão presentes na nossa cultura. Trazendo um pouquinho mais sobre essa questão cultural, não só nacional, a gente vai ver um pouquinho das danças aqui em Santa Catarina, por exemplo. O nosso estado ele é muito rico na questão da arte, da culinária, da cultura, e isso inclui, no caso, a dança. Então, a gente tem a dança regional aqui em Santa Catarina. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre algumas danças que são destaques aqui no nosso estado. A primeira delas, que é conhecida, é o boi de mamão. Também é conhecido como Bumba Meu Boi, Boi Bumbá, Boi da Cara Preta, entre outros nomes que a gente pode encontrar ele, no caso, nacionalmente. Mas estadual, em Santa Catarina, a gente conhece ele como Boi de Mamão. Aqui em Santa Catarina, essa apresentação é feita através de uma encenação um pouquinho mais alegre e brincalhona do que as que são apresentadas na região norte e nordeste do nosso país. Então, é conhecida como boi de mamão e ela é um pouquinho diferente no caso do boi bumbá ou Bumba Meu Boi. Nós vamos ter uma que se chama vilão. A dança vilão é uma das danças que fazem parte do folclore de Santa Catarina. É necessário para essa dança diversos componentes, que são chamados de balizadores e também de batedores. Com bastões, os integrantes realizam batidas entre o movimento realizado pelas batidas, que deixa a coreografia ainda mais bonita. A dança do vilão, ela é considerada um patrimônio histórico e cultural, no caso do estado aqui de Santa Catarina. Eu trouxe uma fotografia para vocês, mas também depois vocês vão poder conferir esse estilo de dança. Então, aqui eu apresento para vocês que é o grupo folclórico de dança do vilão de São Francisco do Sul. Então, eles estão ali, são os batedores, eles têm os bastões e à medida com que eles dançam, o bastão também forma um barulho, forma um som e eles acabam utilizando também como ritmo, marcador da dança vilão. Outra dança que é vista aqui no nosso estado é a balainha. Balainha, ela também é conhecida como arcos floridos ou também como jardineira. É formada uma fila e as duplas elas vão passando os arcos por cima, outro por baixo, em pares. Depois, eles são executados outros passos, né, como formação de grupos. Geralmente, com 4 pares, pode fazer uma roda para cruzar os seus arcos e então formar uma balainha. Trouxe também um pouquinho aqui da influência dessa dança, desse estilo dançante, podemos dizer assim, que é uma dança de origem portuguesa, no caso. As roupas, elas não fogem à regra. As bailarinas, né, da balainha, elas apresentam-se geralmente com vestidos longos e também rendados. Uma bata estampada, que é a parte de cima, e tudo tendo cores tradicionais como referência cultural. Então aqui vocês estão vendo que elas parecem bem bailarinos, o cabelo fica preso, há elementos assim, ó, floridos também na cabeça e, é claro, os arcos que elas utilizam, que cada uma passando uma por debaixo da outra, ela vai formando uma espécie de balainha. Por isso daí o nome dessa dança. Nós também vamos ter aqui, que é bem da nossa região, conhecido, que é o balé. No caso, a Escola de Teatro do Bolshoi, no Brasil, ela funciona
desde março de 2000 e está na cidade de Joinville. É a única filial do famoso Teatro Bolshoi da Rússia, por exemplo. Então a gente tem um patrimônio e tanto da dança e fica aqui pertinho, que é na cidade de Joinville. Proporciona, no caso, a formação de artistas da dança, ensinando técnicas de balé, seguindo uma metodologia da Vaga Nova. A dança, no caso, é contemporânea e também acontece a questão da disciplina, complementares que ocorrem no balé normal. Então, a escola do Bolshoi, além, no caso, de formar só dançarinos, ela tem toda uma equipe que prepara, no caso, os bailarinos, que é a questão do fisioterapeuta. Ele é uma escola muito completa e ela não tem só a função de formar dançarinos. Então, ela forma geralmente o cidadão, no caso, ele transforma, no caso, a arte do balé e leva para diversas pessoas, como uma forma cultural também de mostrar esse tipo de arte que é a dança do balé. A escola do Bolshoi, ela investe em parcerias voltadas a ações socioeducativas e culturais, por meio de programas e projetos. Ela insere a comunidade no mundo das artes, no caso. E ali o balé, a gente sabe que ele não é só coisa de meninas, certo? Então, tem meninos que participam. É uma dança muito bonita, no caso. Precisa ter muita disciplina, equilíbrio. Eu confesso para vocês que eu não conseguiria dançar balé, não. E até porque eu sou um pouquinho mais sinestésica. E eu não consigo ter tanta disciplina quanto os bailarinos que se apresentam, por exemplo, no Bolshoi. Uma curiosidade aqui que eu deixo para vocês, ainda na cidade de Joinville, né? Dá 2 horas, quase 2 horas, talvez um pouquinho menos, de São Bento até Joinville, né? Ela é conhecida como a cidade da dança e acontece um festival anual que atrai cerca de 6.000 participantes. É isso mesmo que você ouviu. São 6.000 dançarinos na cidade de Joinville. O público que geralmente prestigia o festival é de aproximadamente 200.000 pessoas. E em 2005, o festival foi reconhecido pelo Guinness Book como o maior festival do mundo. Então, aqui pertinho da gente, a gente tem uma atração, além de cultural, que traz um resgate de diversas danças, não é só o balé, que é apresentado, no caso, no festival de dança, há apresentações de grupos que são fora da região. Então, a gente acaba conhecendo um pouquinho mais dos estilos musicais nacionais e internacionais através desse festival de dança que ocorre em Joinville, que é o Festival de Dança de Joinville. E aqui eu deixo para vocês, se você ficou curioso, porque ali só tinham imagens na nossa aula de hoje, né, no caso. Então, eu deixei um link na descrição ali de cada apresentação dessa aula aqui. Então, a gente vai ter o primeiro, que é o do Bolshoi do Brasil, que é um quebra-nozes, é uma valsa das flores, bem bonito. Eu acredito que vocês vão amar essa apresentação. A dança do vilão, eu falei um pouquinho que ela é registrada com os bastões e também tem um link na descrição, para que vocês possam apreciar um pouquinho mais desse tipo de dança, que é um patrimônio histórico, né, e cultural aqui de Santa Catarina. A dança da balainha também acontece lá em São Francisco do Sul e também é uma apresentação das meninas. Vocês podem ver bem certinho o arco, como que funciona a dança da balainha. E o boi de mamão, que tem um grupo folclórico que é de Itajaí, aqui da nossa região também, né, de Santa Catarina, e que vocês podem conferir um pouquinho cada uma das apresentações, tanto no caso a questão do balé, como a dança do vilão, a dança da balainha e o boi de mamão, que é do grupo de Itajaí. Eu espero que vocês tirem um tempinho para assistir, porque vale muito a pena conferir esses vídeos, né? E também, para nós fixarmos essa aula, eu vou pedir para você realizar uma atividade que vai envolver o balão e também uma música contemporânea, tá?
que é a Lovely, da Billie Eilish. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês assistam o vídeo e até a próxima, tá certo, pessoal? Abraço!